Você sempre vai atrair para sua vida alguém para viver com você uma história que vai te ensinar algo que você ainda não compreendeu. Vou falar de novo para você entender o que eu tô falando. Você sempre vai atrair na sua vida uma pessoa que vai rodar um script, vai viver uma história com você, ok? Seu primeiro marido, segundo, terceiro, seu primeiro namorado, segundo namorado, terceiro namorado, quarto casamento, não importa. Você vai atrair para você uma pessoa que vai rodar um script, uma história com você, para que você possa aprender aquilo que você ainda não compreendeu. Eu vou explicar, o assunto é complexo, mas eu vou tentar transformar isso em algo simples, tá? Ó, a traição, ela sempre acontece em 3 pessoas, ok? Um homem, um marido, uma esposa e uma terceira pessoa. Até aqui tudo bem, né? Vou voltar um pouquinho para vocês entenderem uma coisa. Quero que vocês tragam na consciência de vocês para eu poder me aprofundar. Lembra quando eu falo para vocês assim, você fala assim, meu marido é difícil. O que é difícil nele que você precisa olhar? Então, quando eu falo assim, tudo aquilo que é difícil vai ficar pipocando para você na sua frente até você resolver. E quando mais você nega resolver isso, mais pipoca começa a acontecer aí. Então, eu quero começar te fazendo uma pergunta para eu poder concluir esse assunto aqui. Me diz uma coisa, a sua mãe, a sua avó, as mulheres da sua família foram traídas? Conta aqui para mim. Sim ou não? Teve alguém na sua família, das mulheres da sua família, que foram traídas? E eu quero que você já aproveite a pergunta e já me responda. Tem alguém na família do seu marido que já traiu? Foi minha mãe, foi minha avó, foi minha tia, foi minha bisavó, minha tataravó. Agora eu quero saber sobre do lado dos maridos. Qual foi? Né? Você conhece essa história? Você conhece a história do seu marido? Você sabe se houve homens que traíram as suas esposas na família do seu marido? Na vida deles, os tios traíram as suas esposas, meu sogro, minha mãe. Vocês estão ligando as pecinhas? Sim ou não? Você atrai a pessoa que precisa rodar uma história com você daquilo que você ainda não aprendeu. Meu sogro é o homem de várias mulheres. Meu sogro é até hoje. E aí vocês me dizem que são traídas? Nossa, que coincidência. Alguém aqui acredita em coincidência? Eu não acredito. Eu não acredito porque eu acredito que existe uma lógica por detrás dos relacionamentos. Ok? Então eu preciso falar algo pra vocês. Sua mãe foi traída. Seu pai a traiu. Você, mulher, foi traída. Sua mãe foi traída, você foi traída. Aí você olha pro seu marido. Seu marido trai, o pai dele trai, o avô dele traía. Interessante, né? Interessante. Aí, agora, eu quero saber de vocês o seguinte. Qual é a verdadeira postura sua? Primeiro eu quero falar de você, tá? Esquece o marido agora. Quero falar de você. Qual era a sua postura quando você viu a sua mãe, a sua avó sendo traída? O que é que você ouvia? Diz pra mim. Você, quando começou a entender isso, quando a sua mãe, você viu sua mãe sendo traída, você julgou o seu pai? Você criticou a sua mãe, sabendo que seu pai tinha traído ela e ainda assim ela resolveu ficar na relação? Você julgou a sua mãe? Você criticou ela? Ou você tentou proteger a sua mãe do seu pai, que era um monstro, por fazer isso com a sua mãe? Me conta. Deixa eu saber. Profundo. É muito profundo. Aqui, gente, por isso que eu falo. Eu odeio quando vocês me pedem dica. Olha a profundidade de onde eu tô levando vocês. Você fala, dá dica. Dou dica nada. Nunca dou dica. E as mulheres? Como você viu essas mulheres que foram traídas? Você julgou? Você criticou? Ou ao contrário disso, você se vê como uma mini mãe, né? Você é igualzinha à sua mãe. E por amor a ela, você se tornou igual a ela. Qual é o seu comportamento diante disso? Você fica do lado da sua mãe, você apoia ela? Dentro de você, você julga, critica o seu pai? Me conta. Eu tinha muita raiva do meu pai porque ele traía minha mãe. Bingo. Bingo. O que eu falei pra vocês? Vocês sempre vão atrair alguém que viva com vocês uma história
para fazer vocês aprenderem algo que vocês ainda não compreenderam. Então, olhem só, com quem que vocês aprendem a viver quando vocês são pequenininhos, quando é que você tem filhos, quando você é criança? Com quem que você aprende a ver o mundo? Quem te ensina a ser mulher? Quem te ensina a ir pro mundo? Não são seus pais? São seus pais. Não é assim? E com base nisso, tudo que você aprende sobre o que é a vida, sobre o que é sexo, sobre o que é o amor, sobre o que é casamento, vocês aprendem com quem? Com seus pais. E o que é que vocês fazem quando vocês vão para a relação? Quando vocês colocam tudo lá numa malinha e resolvem morar com o marido? Vocês acham que vocês só levam calcinha, sutiã, escova de dente? Não. Não. Dentro dessa malinha, você leva calcinha, sutiã, escova de dente, sim, né? Escova de cabelo, chapinha. Mas você também leva toda a sua bagagem emocional daquilo que você aprendeu. A mesma coisa o seu marido. Então, quando vocês se encontram para viver uma relação, vocês não estão começando aquele casamento naquele exato momento. Você leva uma história, ele leva a história da família dele. E o que é que está contido nessa história, Paula? Está contida nessa história que as mulheres da minha família são traídas. E o que é que está contido na história do meu marido? Que homens traem. Então, uma mulher traída precisa atrair um homem que trai. E nesse movimento, vocês se conectam. E aqui estão vocês, vivendo hoje a dor da traição. E essa traição não começou em vocês. Vocês só estão repetindo as mesmas histórias daqueles que vieram antes. Minha avó, minha bisa, minha tata e assim por diante. Faz sentido isso para vocês? E por que tudo isso? Existem leis universais do mesmo jeito da lei de Newton, da maçã, da eletricidade. Você precisa colocar o dedo na tomada para saber que dá choque? Não precisa, né, gente? Não precisa. As leis do amor, as leis da vida também regem isso. Tudo aquilo que eu julgo, tudo aquilo que eu critico, volta para mim, para eu poder olhar para essa dor de uma forma um pouquinho diferente. Paula, você quer dizer então que essa traição tá vindo para minha vida, para a vida do meu marido? Pra gente olhar para isso e passar por essa dor de um jeito agora um pouco diferente, pra gente parar de repetir as histórias das nossas famílias, porque se eu não parar para olhar para essa dor, os meus filhos então vão continuar repetindo esse processo da traição? Sim. Do mesmo jeito que a sua mãe repetiu a história da sua avó, você repete a história da sua mãe, seus filhos repetirão a mesma história que você. Por quê? Porque você julgou, porque você criticou. Muitas vezes, nós mulheres, quando a gente vê a nossa mãe sendo traída e a gente vê a nossa mãe aceitando aquele processo, a gente vai para um lugar que a gente se julga maior que a nossa mãe. E a gente julga e critica como se a gente estaria fazendo algo melhor do que ela. E nesse movimento, a gente se perde.